Boa noite! Uma noite muito agradável aqui em Curitiba, um tempo gostoso, graças a Deus não teremos horário de verão. E eu estou aqui para te dar uma palavra de ânimo, uma palavra que te fortaleça a tua fé, uma palavra que possa transformar a tua vida, assim como transformou a minha quando eu estava preparando essa palavra, para poder falar sobre isso com você, sobre o tempo. Eu tive que passar por uma situação essa semana, e aí eu falei assim, nossa, todas as coisas cooperam para o meu bem mesmo. Então eu estarei falando sobre algo que aconteceu comigo. E assim eu poderia estar dando a você a oportunidade de estar aprendendo com uma experiência que eu tive. Porque é desta maneira que Deus nos usa, através da nossa vida. Amém? Assista no canal do YouTube. Então, eu estou aqui com você essa noite para falar acerca do tempo. Quando nós esperamos algo e estamos orando para que isso aconteça, mesmo que isso esteja ocorrendo em nossa vida, nós esperarmos com paciência no Senhor, eu aprendi que nós não temos muita paciência de esperar. A paciência de Jó. Nós não temos. E Deus falou muito forte comigo através do livro de Eclesiastes, claro, onde Salomão no final da vida escreve. Eu até já falei em algum vídeo sobre isso, mas não da maneira que eu vou estar falando hoje com você. E eu quero estar lendo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, um texto muito conhecido, mas que hoje eu vou estar aqui mostrando para você de uma maneira diferente que o Senhor falou a respeito de tempo comigo. Tudo tem o seu tempo determinado, não é mesmo? Diz o versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Olha só. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há um tempo determinado por Deus para a nossa vida. E Salomão escreve isso quase no fim da sua vida, porque ele aprende com a própria vida o que significava esperar. Ele era um rei sábio e mais rico de toda aquela época. Conhecido, pela história dos filhos que as mulheres vieram trazer, e ele quis dividir a criança ao meio. Claro que não ia acontecer isso, mas ele colocou isso para conhecer a verdadeira mãe. E ele se apoiava muito em suas riquezas, nas suas mulheres, e sendo assim, no final da sua vida, ele chega à conclusão assim, é tudo vaidade. Eu começo a entender agora Salomão, ao fazer agora em janeiro 60 anos, nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. Eu sempre fui muito calma. Eu sempre fui muito parecida com meu pai. Meu pai é um homem muito tranquilo, meu pai é um homem que fala. Olha, meu nome da minha mãe é Nair. Ele fala assim, Nair, venha cá, Nair. Ele é todo tranquilo, minha mãe é mais agitada. Mas o seu João Alberto é um homem muito sossegado e eu puxei para ele. Minha mãe é mais agitadinha. Então, eu tenho uma mistura dos dois. Às vezes eu tô meio agitadinha, mas eu tenho mais aquela calma que eu herdei do meu pai. E isso é muito bom, né? Pelo menos para mim tem sido. Então eu não penso mais como eu pensava há 40 anos, há 20 anos. Eu não penso mais. Eu mudei muito a minha maneira de ver as coisas. Agora, nem todas as mulheres da minha idade têm essa felicidade que eu tenho, de estar aprendendo com o tempo como trabalhar com as coisas. Porque muitas mulheres levam uma vida fútil, uma vida sem propósito.
A minha vida sempre teve um propósito, aos pés do Senhor. Desde moça, desde os meus 15, 16 anos, eu já tinha um propósito de Deus na minha vida. E esse propósito vem se cumprindo. E eu sempre tive uma vida relacionada com Deus, então isso sempre facilitou todas as coisas para mim. Mas nem todas as mulheres são assim. E como eu trabalho com mulheres, eu vejo que não é assim. E em Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Até mesmo o tempo de se afastar. É difícil esse tempo de se afastar. Mas muitas vezes nós evitamos muitas coisas. Certo? O Senhor é que faz que todas as coisas aconteçam no seu tempo. E dá um propósito a tudo. Eu estou lendo as minhas anotações e eu não quero esquecer de nada. É sempre muito bom anotar, né? Há um cronograma divino. Exemplo, a criação, a libertação do povo de Israel, porque o povo vivia escravo no Egito. Então, Deus, no tempo certo, ele abriu o Mar Vermelho e todos os seus passaram. Assim como no tempo certo, da dispensação certa, Jesus veio na pessoa do Salvador, o nosso Deus, para resgatar essa escravidão que nós nascemos, que nós herdamos do Éden. Nossa mente é diferente da mente de Deus, porque Deus é um Deus infinito. E nós somos finitos. Então é até compreensível que nós façamos algumas coisas muito erradas, porque nós não temos a verdade completa. Nós não somos capazes de enxergar o além como o Senhor já tem. Então nós passamos a ter dificuldades. Nossa mente finita não consegue compreender os propósitos eternos. Mas quando nós chegamos numa idade mais avançada, imagine como eu estarei se estiver aqui ainda com 80 anos. Se eu estou toda essa calma aos 60, aos 80 já parei e deixei realmente Deus fazer o que Ele tem que fazer. Porque às vezes nós tentamos ajudar a Deus a cumprir o tempo dele, os propósitos deles, mas não pode ser assim. Em Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São algumas coisas? Não. Todas as coisas. Se a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, então é porque todas as coisas cooperam. E nós temos que crer assim. Nós somos geradores de uma fé que vem do Senhor. Agora, não somos operadores de celular. Infinitos. Ilimitados. E eu gostaria de estar lendo com você o texto que eu deixei marcado aqui de Mateus, capítulo 6, que diz assim. Até li esse texto ontem para o meu esposo, que estava meio apreensivo. Eu li para ele assim, eu falei, porque quando você fala com as pessoas o que você pensa, você até pode receber um não, ou você pode receber não é bem assim, ou talvez... Agora, quando você chega diante de uma pessoa com esta palavra, que é a palavra de Deus ela se basta. É Deus falando. E quando Deus fala, nós temos que entender e compreender que as pessoas serão alcançadas pelo poder desta palavra. E diz assim, em capítulo 6 de Mateus, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestidura? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Começa a olhar para as aves. É o Senhor que as alimenta. Olha bem. Ele alimenta, Ele cuida. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um dia à sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, principalmente nós mulheres? Eu até falo assim para o marido, eu fui fazer um casamento, Paulo, eu tô sem roupa, preciso de um vestido.
Qual é a mulher que está sem roupa? Nós gostamos de roupa, é diferente. E Deus diz para não andar preocupado quanto a isso. Olha bem. Por que nós andamos então preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E vos digo que nem Salomão, aquele que eu li ali no começo, com todo o seu dinheiro, com tudo que ele tinha, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, mulheres de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, aqueles que não têm o Senhor. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Oh, aleluia! E a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É uma palavra profunda, para nós não estarmos inquietos com coisa alguma, com tempo algum. Meu Deus, eu não tenho que estar me preocupando com o que vai acontecer amanhã. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. E nós gostamos de nos preocupar. Mulher, então, é bicho da preocupação. Ou o ser humaninho que gosta de se preocupar. Nos preocupamos com os filhos, nos preocupamos com o alimento, nos preocupamos com o que nós vamos comer, nos preocupamos com os nossos animais. Meu Deus, é uma preocupação total com tudo. E Deus não quer isso para a nossa vida. Por isso que as mulheres envelhecem mais fácil que os homens. Porque, houve uma chuva de pedra em Curitiba. Uma pedrarada, olha, aqui em casa furou algumas telhas que já estavam secas pelo sol. Aí meu esposo foi, ajudou a arrastar alguns móveis, eu até contei isso. Aí ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou enxugar aquilo lá. Calma, amanhã a mulher tá aí, vai te ajudar. Eu falei, como assim calma? Eu não posso deixar. Por que não posso deixar? Mas eu não deixei. Eu fui lá, porque era bastante água, eu tirei, deixei tudo sequinho. No dia seguinte, ela não ia encontrar tudo de ponta cabeça. Né? Então nós não sabemos nem esperar o tempo de nada. Eu não sei como é que eu consegui ter 2 gestações até o fim, 9 meses. É porque eu acho que eu era mais nova. Deus faz tudo certinho. No que temos nos firmado? No que? São as coisas que nos firmamos que vão sustentar os nossos dias difíceis. É naquilo que eu estou firmada que quando vier a tribulação, os problemas, eu vou saber resolver as coisas. Então eu vou repetir. São as coisas que nos firmamos que vão nos sustentar nos dias difíceis. Se eu estou o tempo todo no celular, se eu estou o tempo todo na televisão, se eu estou o tempo todo limpando a casa, se eu estou o tempo todo falando com todo mundo, são nessas coisas que eu vou estar firme no dia da tribulação. Por isso que a gente fica meio neurótico. Agora, se eu estou assentada na palavra, se eu estou assentada na oração, se eu tenho uma vida com Deus, se eu estou dentro de uma igreja, se eu participo de uma célula, se eu estou em comunhão com o corpo, eu estou firmada na rocha. Eu necessito dessas coisas porque eu sou humana. Aí tem algumas questões que falam assim, mas as igrejas hoje estão difíceis, então eu não vou frequentar a igreja. Cara, se você não frequenta uma igreja, é porque você não faz parte de um corpo, você tem que estar ali, sabe? Em comunhão, vendo os problemas que todo mundo tem e que os teus passam a não ser tão importantes assim. Você tem que ter uma vida assim, para que você possa ajudar as outras pessoas. Nós não podemos ser cristãos isolados, mas cristãos unidos, numa comunhão. Eu não consigo viver sozinha. Eu não consigo viver sem uma liderança sobre a minha vida. O meu líder, ele é muito novo. Ele tem a metade da minha idade. Mas todas as coisas que eu faço, eu comunico a ele, eu falo, posso, já com tudo preparado, posso ir? Meu Deus, se ele falar um dia não, eu vou ter que parar, né? Porque ele é meu líder. E eu devo respeitar as lideranças. Eu acho que é por isso que muitas pessoas não querem estar nas igrejas, porque elas não querem se submeter. Nós não gostamos de nos submeter. É ou não é? Aí vivemos uma vidinha. Fortalecei as partes do meu corpo com dores. Porque assim, eu
passei um período agora de muitas dores, porque eu troquei o colchão da minha cama. Ó, eu tô falando coisas pessoais, mas que são necessárias agora. Porque o colchão tem uma validade. Quando eu troquei o colchão da cama, pá, no segundo dia eu já não dormia. E eu já estava afastada da academia, porque tinha algumas atividades aqui que eu não podia estar presente, eu não sei fazer, assim, a academia tem que ser com calma, e eu me afastei, e agora eu retornei. Mas as dores do meu corpo eram muito fortes. Aí eu voltei a trabalhar os exercícios agora na academia, fora a caminhada. O que aconteceu? O meu corpo ficou mais forte e as dores pararam. Para eu fortalecer esse corpo, eu preciso dos exercícios, é ou não é? Mas tem pessoas que só vivem de exercícios, ou só sem exercícios. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Para eu ter uma vida fortalecida, eu preciso estar alicerçada nessa palavra. Eu preciso ler essa palavra, eu preciso ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. É a palavra que vai me fortalecer para os dias maus. Certo? A palavra de Deus em 2 Coríntios 4:8 diz assim: em tudo nós somos atribulados. Tudo. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne. A vida do Senhor Jesus só vai se manifestar na nossa vida quando nós crermos que nós morremos em Cristo, que agora não somos mais nós que vivemos. Não é mais a nossa vontade que é gerada, mas é a vontade do nosso Deus. Se não estivermos alicerçados nessa palavra viva e eficaz, nós não aguentaremos nos dias maus. A própria Bíblia diz sobre isso. Temos que nos fortalecer. Tem um problema no meu joelho, eu estou fortalecendo esse joelho, já estou conseguindo subir escadas, já estou conseguindo fazer muitas coisas que eu não fazia, mas tem que fortalecer. Fortalecer o joelho. Imagine por dentro se não é fortalecido. Meu pai, miserica, porque deve ser um horror, hein? Oh. 2 Coríntios 4:6 diz assim, ó, porque Deus que disse que das trevas, das quais nós vivíamos, resplandeceu a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro que é Deus em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Até estava conversando com a Joyce e ela me falando que o pastor estava pregando sobre isso e realmente é isso. E essa palavra está escrita em 2 Coríntios 4:6, que diz que Deus nos fez realmente do barro e nós mulheres da costela do homem. Até eu fiz um casamento muito legal. E eu fui estudar um pouquinho sobre costela. A costela é aquela que protege o coração e o pulmão. Por isso que nós mulheres somos protetoras, porque nós somos feitas da parte que protege, da parte sensível. Então nós somos feitas para isso. Não é nada ruim você querer proteger, faz parte da nossa criação. E como nós somos feitos dessa maneira, do pó, porque o homem veio do pó, então a costela também era do pó, tudo era do pó, nós somos os vasos de barro para que a excelência e o poder de Deus esteja em nós, é dele e não minha. Eu não sou o máximo, ele é o máximo. Eu não sou nada, ele é tudo. É isso que a palavra está querendo dizer para nós nessa noite, em 2 Coríntios 4, 6 e 7. Nada de acharmos que somos e que podemos, que merecemos, e por isso que eu faço, pois somos barros, e tudo é ele em nós. Eu tenho essa visão do reino. Eu não posso achar que eu mereci porque eu me esforcei. Porque o esforço é algo contra a graça do Senhor. Esforço é lei. Graça é favor imerecido. É Ele atuando em minha vida. Então a glória é dele. Tudo é dele. Quando nós tivermos essa visão do Evangelho, as coisas mudarão. Porque é um perigo você achar que é alguma coisa no reino de Deus. A honra é dele, a glória é dele. Tudo é dele. O tempo é dele. E nós temos mania de pegar esse tempo e ficarmos aflitos. O tempo é dele. Ele fez o mundo
no tempo dele. Todas as dispensações, elas foram feitas exatamente no tempo certo. E nós aqui, preocupadíssimos com o tempo. Ele é tudo. O tempo do Senhor é perfeito, bom e agradável. Apesar de não entendermos, ele age no momento certo. Eu nasci no momento certo. Você nasceu no momento certo. Seus filhos também. Toda a criação, tudo vem na hora certa. O problema é nós adiantarmos as coisas. E muitas coisas, por nós não orarmos, não dependermos de Deus, as coisas não dão certo. Porque nós queremos adiantar as coisas. Porque não é fácil depender do tempo de Deus. Em Isaías 55, 8, 9 diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os teus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Claro! Então, o que nós devemos fazer? Andar nos caminhos dele. Ter os pensamentos dele. E isso só de uma maneira. Como eu posso saber, então, o tempo certo ou a vontade de Deus? A vontade de Deus está acima de tudo. A vontade de Deus já foi revelada por nós através do Espírito Santo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos 12, 2. E também todas as coisas cooperam para o nosso bem. E para saber a vontade de Deus é preciso orar. Em Salmo 25, 12 diz assim, ó, ao homem que teme ao Senhor Deus, ele o instruirá no caminho que deve andar e no caminho que ele deve escolher. Porque nós não podemos ter assim, ó, quem colocou dúvida foi Satanás em nossas vidas. Agora, quanto ao que eu vou escolher, a palavra de Deus diz assim, ó, que ao homem que teme ao Senhor, ou a mulher que teme ao Senhor Deus, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ele que nos instrui. Ele mostra, ele dá sinais. Nós temos que pedir assim pela manhã, Senhor, me faz sensível o teu espírito nesse dia. Me faz perceber a tua atuação para que eu possa viver melhor esse teu tempo. Aí então, o Espírito Santo vai poder falar conosco e nós vamos poder ter uma vida muito melhor. Já que é assim, nós temos que aprender a esperar o tempo certo de Deus. O povo, ao ver Moisés, que demorava a descer do monte, lá em Êxodo capítulo 32, 1, ele diz assim, venha cá para cá, Arão, e faça para nós deuses para que nos conduzam a esse Moisés. Olha. Porque esse Moisés... Não, desculpe. Venha para Arão, venha para cá, Arão, e faça para nós deuses que nos conduzem. Pois este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, gente, isso aqui depois de eles terem atravessado o mar, uma parede de água aqui, outra aqui, eu não me imagino uma situação dessa. Eu nem sei se eu entrava, era capaz de eu morrer. Meu Deus, uma parede de água aqui, tem que confiar. Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida nos levam a andar no meio do mar. Mas essas paredes de água estão firmes no Senhor. Ele é o nosso Deus. E olha bem, ele fala assim, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés aí, aquele, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu, porque ele estava 40 dias no monte orando a Deus, e Deus dando os mandamentos para ele. E eles ficaram sem paciência. Sabe o que aconteceu, essa falta de paciência nos 40 dias? Eles fizeram deuses para eles, e Deus não quer que façamos deuses para adorar. Ele quer que ser adorado. Eu não preciso estar aqui diante de uma imagem. Me perdoe se você crê assim, mas eu não preciso se eu posso estar em comunicação direta com Deus. E esse povo fez imagens. Tiraram os ourinhos lá, fizeram os bezerrinhos para eles adorarem. E sabe o que aconteceu? Já que Moisés estava 40 dias em oração, eles tiveram que esperar, já que desobedeceram, 40 anos. E muitos deles, aliás, uma geração inteira, não chegou à terra prometida. Na terra que o Senhor tinha escolhido, só Josué e Caleb.
ó. Tchu, tchu, tchu. Pensa numa situação. Só Josué e Calebe. Deus de Israel. Isaías 64:4 diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor trabalha. Quando nós pensamos que Ele não está trabalhando, Ele está trabalhando. Quando houver um silêncio muito grande, é porque Deus está trabalhando. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Salmo 41 diz assim, ó, 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouve. Ele é o Deus que te ouve. Nós temos que aprender a sermos sensíveis, à voz do Espírito. Para aí então entendermos o tempo de Deus. Não apresse as coisas. Você, mulher, não apresse as coisas. Você, homem que está me ouvindo agora, não apressa. Espera o tempo de Deus. Vai para o joelho. Fala, Deus. E não murmura, não. Porque o povo murmurou tanto que foram mais 40 anos. Por cada murmuração era 1 ano de espera, diz a palavra. Então não reclama, não. Tem até uma música que vou seguindo, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. É assim que a gente tem que ir seguindo, dando glória a Deus. Era essa palavra que eu tinha para deixar para você. Porque eu tive experiências nessa parte essa semana. Aprender a discernir o tempo de Deus. E eu não posso te ensinar isso. É o próprio Espírito Santo que vem e te ensina. Peça a Ele. Tá bom? Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você possa sentir a Shekinah de Deus, que é o poder de Deus sobre você, te guardando. Se essa Shekinah está sobre você, assim como está sobre a minha vida, nós não temos nada a temer, porque o tempo pertence a Ele. Ele é o dono do tempo. Tá? Então Deus te abençoe. Um grande beijo, 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 beijo. Até!